processo de urbanização do Brasil começou a se intensificar na década de 1960. Desde então, as cidades têm um papel muito importante e, por isso, precisam de uma atenção especial. Daí, na Constituição Federal de 1988, foi estabelecida a obrigatoriedade dos municípios elaborarem o Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Mas, afinal, o que é o Plano Diretor? O Plano Diretor é um documento transformado em lei com um conjunto de princípios, regras, propostas e diretrizes orientadoras que buscam nortear a ação dos agentes públicos e privados. Tem como meta criar uma cidade sustentável e funcional para os cidadãos que nela vivem. O planejamento da cidade se faz por um conjunto de planos setoriais, orientados por diretrizes maiores contidos no plano. O plano diretor deve ser renovado a cada 10 anos e é obrigatório para os seguintes municípios, com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, áreas de interesse turístico, situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora considera os seguintes princípios básicos que devem nortear as ações de planejamento e gestão urbana: assegurar o direito de todos os cidadãos ao acesso e desfrute do espaço urbano, tais como o direito à moradia, serviços e infraestrutura básica através da ocupação justa e racional do solo do município. Garantir a participação da comunidade na fase de implantação e gestão do plano, respeitar e defender as especificidades locais, viabilizar a participação do setor privado na realização do plano em parceria com o poder público, propiciar o desenvolvimento econômico socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território de forma a assegurar o bem-estar de seus habitantes. Na participação da comunidade, os principais temas abordados são habitação, mobilidade, saneamento e uso e ocupação do solo. Habitação. Antes de falarmos sobre o que é proposto para as moradias de Juiz de Fora, é importante entender o que são as áreas de especial interesse social. Você sabe o que são essas áreas? As áreas de especial interesse social são áreas demarcadas no território de uma cidade para assentamentos habitacionais de população de baixa renda. A concepção dessas áreas especiais objetiva a inclusão de parcelas da população que foram marginalizadas e permite a introdução de serviços e infraestrutura urbana nesses locais, melhorando as condições de vida da população mais carente. No Plano Diretor de 2000 de Juiz de Fora, foi proposto estabelecer programas de assentamento para a população de baixa renda, como Minha Casa Minha Vida, promovendo sua regularização fundiária através da criação das áreas de especial interesse social. No entanto, as propostas levantadas para o novo Plano Diretor tratam com mais cuidado essa questão. Acontece que loteamentos populares devem ser criados em conjunto com outros equipamentos urbanos, que são escolas e postos de saúde, por exemplo. Mas não foi isso que aconteceu em várias regiões de Juiz de Fora. Programas habitacionais precisam de mais estudos para serem implantados. Portanto, é proposto que no novo Plano Diretor haja um critério para a implantação desses conjuntos residenciais. É preciso fortalecer as áreas próximas aos assentamentos, a fim de reduzir o deslocamento de seus moradores. Significa, então, que os empreendimentos habitacionais devem contemplar áreas onde haja comércio próximo, postos de saúde, escolas e áreas verdes. Além disso, a forma como essas habitações são distribuídas é questionada. Propõe-se que haja regionalização dos sorteios, de forma que os empreendimentos habitacionais deveriam contemplar as pessoas da própria região em que estão inseridas. Outro ponto levantado é a necessidade de não verticalizar as áreas de empreendimentos populares que têm unidades residenciais pequenas, visto que empreendimentos com porte muito grandes levam a maiores casos de violência. No centro da cidade é discutida a ocupação de edifícios abandonados para a construção de novos empreendimentos e habitações de interesse social no eixo paraibuna, dando vitalidade à área e garantindo espaço à população mais carente através de subsídio público. Você sabe que a mobilidade urbana é a condição de acessibilidade e mobilidade de pessoas e carga no espaço urbano de um município. E a mobilidade urbana é o grande desafio das cidades, uma vez que a grande frota de automóvel levou à paralisia do trânsito,
com desperdício de tempo e combustível, além dos problemas ambientais de poluição atmosférica e de ocupação de espaço público. Para tentar solucionar esse problema, tem-se o Plano Diretor de Transporte Urbano, que a partir de estudos mostra as opções para o transporte na cidade. No Plano Diretor de Juiz de Fora do ano 2000, o estudo apontou 5 pontos que deveriam ser seguidos. 1. A necessidade de estimular a criação e consolidação de estacionamentos para veículos em torno da cidade. 2. Atividades geradoras de tráfego deverão ser analisadas e monitoradas para adequá-las a não causar impacto no sistema viário. 3. Revisão dos projetos de alinhamento existentes na cidade, criando novos quando for o caso, visando a integração e adequação à estrutura viária global. 4. O Plano Diretor de Transporte Urbano deverá ser articulado com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, seguindo os seguintes parâmetros: priorizar a circulação de pedestres, reduzir ou eliminar os pontos críticos de tráfego, implantar ciclovias e estabelecer planos de ação para situações de emergência. 5. Cabe ao transporte público a adequação da oferta às demandas atual e projetada, estimular o uso de transporte coletivo sobre o individual, estimular a integração dos vários modos de transporte, criar ou melhorar terminais rodoviários, implantar drenagem e pavimentação nas vias onde se faça necessário o acesso de transporte público. Passados 15 anos, poucas coisas do Plano Diretor do Transporte Urbano 2000 foram implantadas, mas os estudos do novo Plano Diretor prevêem modificações, como a implantação do sistema troncalizado a ser inserido a curtíssimo prazo, de 2 a 5 anos. Plano cicloviário integrado ao coletivo. A mobilidade urbana deve ser integrada a um plano de meio ambiente e turismo. Implantar transporte entre bairros como estratégia de alívio para a área central. Fortalecer sistema de controle e fiscalização dos táxis, de forma a verificar se estão operando como deveriam. Em Juiz de Fora, a forma de ocupação do meio físico natural gerou a necessidade de um período longo de investimentos públicos para que se consolidasse a oferta adequada de serviços de saneamento. Seguindo as orientações da Lei Federal de Saneamento Básico, a Prefeitura de Juiz de Fora desenvolveu o Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora, elaborado no período de 2012 a 2014. Mas o que é esse plano? O plano de saneamento é simplesmente um conjunto de estudos para identificar os problemas de saneamento que a cidade enfrenta e apresentar as possíveis soluções. O objetivo geral do plano é dotar o município de um instrumento eficiente de planejamento, ajustado periodicamente, visando a melhoria da qualidade de vida da população e diminuindo os problemas de saúde ambiental de forma contínua. Ele foi desenvolvido pela Prefeitura em parceria com a população juiz-forana, que durante as diversas reuniões públicas contribuiu para a sua elaboração. O Plano de Saneamento Básico abrange os 4 componentes do saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, e drenagem das águas pluviais urbanas. E o que o plano de saneamento define para a cidade de Juiz de Fora? Para o sistema de abastecimento da água potável, visa estabelecer condições técnicas e institucionais para garantir a qualidade e a segurança da água destinada ao consumo humano e os instrumentos para a informação da qualidade da água à população. Para o sistema de esgotamento sanitário, o plano propõe garantir a ampliação do sistema de esgoto, adotando práticas adequadas para o tratamento do esgoto gerado, sem causar prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública. Para o sistema de manejo dos resíduos sólidos, busca definir requisitos e ações para promover a redução na geração dos resíduos sólidos, estabelecendo práticas de reutilização e soluções de reciclagem e promovendo a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis. Para o sistema de drenagem das águas pluviais no meio urbano, busca definir as ações de manejo sustentável conforme as normas de ocupação do solo, incluindo a minimização de áreas impermeáveis, o controle do desmatamento e dos processos de erosão e assoreamento, a criação de alternativas de infiltração das águas no solo, a recomposição da vegetação ciliar de rios urbanos e a captação de águas de chuva para reaproveitamento. Com o plano de saneamento concluído, Juiz de Fora passa a ser uma das 12 cidades do país com o plano de saneamento básico completo.
Com o intuito de saber um pouco mais sobre o desenvolvimento do Plano Diretor de Juiz de Fora, entrevistamos a professora Maria Helena, do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, que está participando dessa nova formulação do plano. As principais questões discutidas são preservação de patrimônio histórico, arborização, saneamento, preservação dos recursos naturais, não verticalização da cidade em algumas regiões, implantação de conjuntos habitacionais, coleta seletiva e mobilidade urbana, sendo essa última e as questões ambientais o grande diferencial do plano. Sobre as questões ambientais, o que se discute é a preservação das vegetações existentes, restauração de parques, praças, jardins, aumentar a arborização da cidade e preservação de áreas permeáveis nos lotes. Porém, ainda não se sabe como serão implementadas na prática essas ideias. Paralelamente ao plano diretor, estão sendo discutidos os planos de saneamento e de mobilidade, que irão ser incorporados ao plano diretor. Em 2012, foi feito um plano de saneamento para a zona norte da cidade, que abrange a questão da drenagem urbana. Porém, suas medidas podem ser aplicadas a outras partes da cidade. Agora ele está sendo reformulado. O plano é feito para toda a cidade, mas ao mesmo tempo são discutidas as particularidades das regiões de planejamento, ou seja, cada região é vista de acordo com as suas necessidades de crescimento. Por exemplo, tem regiões favoráveis à expansão imobiliária, outras à parte comercial, industrial e etc. Os professores da universidade participam da formulação do plano, discutindo a problemática e levantando questões sobre as regiões discutidas. Por exemplo, a professora Maria Helena participa levantando questões sobre a preservação dos recursos hídricos, arborização, não verticalização da cidade. Ou seja, eles vão discutindo o que é aconselhável para cada região de acordo com o que é mencionado pelos representantes da cidade que estão participando. A elaboração deste plano atrasou devido à demora da prefeitura da cidade para chamar as pessoas para a elaboração do mesmo, que deveria ter ocorrido em 2010, já que o último é de 2000. A expectativa de conclusão do plano é até o fim deste ano, pois a prefeitura tem pressa para que este fique pronto, tanto que toda semana está havendo reunião e assim que terminar os colóquios, uma palestra aberta ao público onde as pessoas vão discutir e propor sugestões para o plano diretor, vão começar os seminários e logo após começa a elaboração do plano, tendo em vista o que foi falado nos colóquios. Podemos perceber que se o plano for bem elaborado e implementado, a cidade terá grandes melhorias, mas para isso acontecer, o prefeito atual e os próximos devem se empenhar a colocar o plano em prática pelos próximos 10 anos.